E o Corinthians terá 2 reforços caseiros após a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Vitinho e o lateral esquerdo Hugo retornaram aos trabalhos dentro de campo, ainda sob supervisão da equipe médica, mas praticamente liberados. Hugo tem uma lesão, ou melhor, teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito e não joga desde fevereiro. Já o Vitinho se recuperava de um problema muscular que o tirou dos campos desde o mês de maio. A ideia é que eles passem a partir de agora por esse processo de transição física, ganhando cada vez mais carga muscular, para que possam trabalhar com bola ainda na próxima semana. Importante registrar que essa intertemporada do Corinthians tem sido marcada por pequenos problemas. O Lingard precisou ser liberado para acompanhar o funeral de um familiar lá na Inglaterra. Memphis Depay ainda não se reapresentou. Ele foi eliminado com a seleção holandesa, mas terá direito a alguns dias de férias. Vale contar que o Corinthians tem amistoso programado contra o Cascavel no dia 12. Eu conversei com uma fonte hoje e essa fonte, inclusive, assistiu um vídeo meu, porque eu dei o crédito, inclusive, aí para a turma que tá trazendo informações, que o Diniz está implementando o dinizismo dele. Enfim, vocês falaram também que estão lendo bastante, me contaram no chat que o Diniz está cobrando demais, enfim, os jogadores. E uma fonte, uma pessoa muito ligada a Fernando Diniz, me disse o seguinte: Samir, estão inventando muita coisa, não tem cobrança forte do Diniz, não tem nada sobrenatural, nada de diferente. O Diniz tem treinado normalmente o time como estava treinando antes da Copa do Mundo. O que pediram para eu falar que é o seguinte: o Diniz está fazendo um trabalho sério, quer um segundo semestre com títulos, quer um segundo semestre vitorioso e focado. Mas eu senti dentro do Corinthians já que eles querem que já, enfim, desminta a informação de que o Diniz está treinando a saída que nem louco lá atrás, que está cobrando um elenco fortemente. Isso não existe, tá? Os treinos no Corinthians me falaram que estão normais. O Diniz está seguindo o padrão de antes da Copa do Mundo, seguindo agora, tá? Isso uma fonte que me assistiu e falou: Samir, eu vi teu vídeo, pá, enfim, não é bem assim, é isso daí que estão falando, tá? Enfim, então é isso aí que está acontecendo, aliás. Essa informação, treinos normais no Corinthians, tá? Nada de sobrenatural, diferente, nada disso. Normais. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Corinthians vai pagar os salários, melhor, não são salários, são direitos de imagem dos atletas, mas vai ter salário também, porque tem CLT. Vamos lá. O presidente Osmar Stabile passou a sexta-feira em reuniões em busca de arrumar essa grana para pagar os direitos de imagem dos atletas que venceu no último dia 22. Nós estamos falando de um valor aí de 10 milhões de reais, mais ou menos. E eu confirmei, eu acho bom todo mundo ficar sabendo tudo que acontece dentro do Corinthians. Hoje, como já era um bom tempo, eu falei que eu ia confirmar isso para vocês, a CLT é o maior valor hoje, tá? Então, o Corinthians tem aí, acho que 16 milhões de 16 milhões de reais aí por mês, no quesito CLT, e mais uns 10 milhões aí, tá entre 10 e 12 os direitos de imagem. Ou fica ali 14 a CLT, mas enfim, o total dá 26, tá? Mas a CLT é maior que a imagem. O Corinthians ainda não conseguiu a grana, então a prioridade do Osmar é pegar arrumar esse dinheiro para pagar a imagem que está atrasada. Inclusive o dinheiro da Fatal que vai entrar já vai ser utilizado para isso, e também já pagar junto, tentar até pagar tudo já um pacote, a CLT que vence na próxima quarta-feira. Se a gente for contar o quinto dia útil do mês, eu acho que vai bater quarta-feira da semana que vem. A gente pode fazer essa conta depois até ao vivo, mas eu acho que é isso. Então vai rolar aí lá para quarta-feira do próximo mês. Então a ideia é até a quarta-feira do próximo mês o Corinthians, meu amigo, arrecadar aí 26 milhões de reais para pagar a folha salarial. O departamento de futebol, sempre digo isso, custa 35 milhões com os acordos que o Corinthians fez com atletas que saíram. Do elenco atual precisa pagar 26 milhões de reais. Está devendo já a CLT do mês passado e a imagem desse mês, do último dia 22, e a CLT que vence agora, a ideia é pagar tudo e quitar essa parada. Mas não tem a grana ainda não.
tá? Só estou explicando para vocês o quanto que tem que pagar e quando pode pagar. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Corinthians. Hoje eu cobrei, né, na cúpula corintiana se o departamento do Corinthians está trabalhando na Copa do Mundo, olhando atletas da Copa, porque eu estou olhando, você está olhando, a gente está, inclusive, sugerindo jogadores ao Corinthians, né? Enfim, nas nossas lives, enfim. Cara, e me falaram que tem o Corinthians colocou 4 profissionais para assistirem todos os jogos da Copa do Mundo e quem sabe, né, conseguir aí, né, achar algum jogador que seja interessante. Qual é a ideia, né? Esses 4 profissionais que foram designados a assistir os jogos, né, com um olhar clínico de atletas, estão olhando posicionamento, estão atendendo o pedido do Diniz. O Diniz pediu algumas posições, então eles estão atentos à Copa com as posições que o Diniz já pediu, qual o desempenho dos atletas, né, qual posição joga, se joga em mais de uma ou 2 posições e quanto pode custar. Então esses 4 profissionais estão com esse trabalho diário na Copa do Mundo, de atender um pedido do Diniz em relação a posições. É claro que o Corinthians não vai se reforçar depois que pagar o transfer ban, enfim, quando abrir a janela, somente de jogadores da Copa do Mundo. É que como está todo mundo focado na Copa, né, o Corinthians colocou esses 4 profissionais já para tentar encontrar alguém ali. Eu falei com uma fonte do Corinthians sobre o Christian Martins do Panamá, eles gostam do jogador, enfim, vamos aguardar, né, para ver se quando terminar essa Copa, se o Corinthians vai conseguir encontrar alguém ali que seja contratável, podemos dizer assim, né? Questão de grana, enfim, e atender também às necessidades de Fernando Diniz. É o Corinthians com olheiros na Copa. E o Corinthians recebeu mesmo proposta de 30 milhões de reais por Dieguinho. O atleta da base teria recusado a possibilidade de se mudar para um clube europeu, informações divulgadas pela ESPN. Antes de gravar esse vídeo, procurei Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, para entender de quem era a proposta e por que a coisa acabou não avançando. O Marcelo Paz me assegurou que em momento algum o Corinthians recebeu proposta ou sondagem pelo Dieguinho, repetindo uma situação de alguns dias atrás, quando se especulou que o Guinegão poderia ir parar num time da Turquia. Chegaram a cravar que o Guinegão tinha proposta boa, que o negócio aconteceria. O Marcelo Paz me assegurou que não existiu proposta para o Corinthians. Talvez uma primeira rodada de conversas com o staff do jogador, tanto no caso do Guinegão quanto do Dieguinho, mas em ambos não houve tratativas com o Timão. Perguntei também para o Marcelo Paz se existe alguma negociação no momento para venda de atletas, até porque o Corinthians busca 25 milhões de euros ou 149 milhões de reais com transferências de jogadores agora na metade do ano. E o que eu ouvi do Marcelo Paz é que não há proposta por nenhum atleta. Breno Bidon na Atalanta, foi uma especulação, não se confirmou nada. Falaram também de André no Fenerbahçe, cheguei a contar para vocês que o empresário recebeu uma sondagem e acabou por aí. Por enquanto, o Corinthians não tem ofertas, a verdade é que o mercado anda bastante gelado. Talvez com o avanço da Copa do Mundo a coisa deu uma esquentada e você vai saber em primeira mão no canal do Nicola. Para dividir com vocês uma história que tem repercutido bastante nas redes sociais. É que uma conta chamada Previsões, lá no X, com 1.200.000 seguidores, agitou a torcida do Corinthians ao afirmar que o clube pode ter um investimento bilionário. Abre aspas para essa publicação. O tarô revela uma reviravolta absurda no futebol paulista. Um investidor de fora, com cifras bilionárias, vai chegar ao Corinthians em breve. O time que andava tropeçando vai calar a boca dos rivais com contratações de peso, voltando ao topo das tabelas como um raio. Estava vendo a repercussão e as respostas nos comentários e muito torcedor do Corinthians dizendo que não acredita em tarô, mas que torce para que seja verdade. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Osmar Stabile e pessoas que o cercam para saber se existe alguma proposta bilionária. A resposta foi que não há. E mais, não existe nenhum interesse do atual presidente, nem dos dirigentes que estão próximos a ele, de transformar o Corinthians em SAF. Seria o único caminho para que alguém investisse bilhões de reais no timão. Diante desse cenário, a menos que a conta Previsões, que causou um alvoroço
entre torcedores do Corinthians seja capaz de prever o futuro. Em um futuro talvez muito distante, não há negociação. Vale a lembrança de que Osmar Stabile será presidente do Corinthians até o fim da atual temporada, mas já trabalha com a chance de permanecer, vencendo a eleição marcada para o fim do ano. Só para completar, registrar que a Safiel, projeto organizado por torcedores do Corinthians, que pretende colocar um caminhão de dinheiro no clube, via investimento dos próprios torcedores que teriam pequenas ações da SAF do Corinthians. Esse projeto já foi apresentado ao Osmar Stabile e ignorado pelo atual presidente. Vale muito aquela máxima de que dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians praticamente ninguém quer que o clube se transforme numa SAF. Não porque pensam no bem do clube, mas porque sim, imaginam que se o Corinthians se transformar numa SAF, eles deixam de ter qualquer poder sobre o futuro alvinegro. E o Corinthians se animou com a eliminação de Memphis Depay e da seleção holandesa da Copa do Mundo. Mas calma, não é que o Corinthians festejou a queda da Holanda. Ele só acha que as chances de renovação com o Memphis aumentam consideravelmente. Eu ouvi isso de uma pessoa importante do departamento de futebol alvinegro na manhã dessa terça-feira, horas depois de a Holanda ter caído para Marrocos após empate 1-1 no tempo normal e prorrogação, e também nos pênaltis derrota da seleção holandesa. Por que o Corinthians tem essa impressão? Primeiro, destacar a frase desse dirigente com quem conversei. Nosso feeling é de que essa eliminação deve ajudar. O Corinthians temia que o Memphis Depay arrebentasse com a camisa da Holanda na Copa do Mundo e passasse a chamar a atenção de clubes do exterior. Diante dessa concorrência e com a proposta do Corinthians de reduzir os vencimentos do Memphis, a chance de renovação era mínima, para não dizer zero. Até porque o Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês ao Timão, no vínculo que se encerra no fim do mês que vem, além de ter direito a uma série de bonificações, como prêmios, gols, assistências e jogos. Foi por causa de todo esse pacotão que hoje o Corinthians lhe deve 43 milhões de reais. A proposta do Corinthians para renovar esse contrato por 2 anos é de quitar esses 43 milhões diluídos ao longo de 24 meses e fazer com que seus vencimentos caiam de 6 milhões mensais para 2 milhões por mês. Todos os bônus num novo contrato deixariam de existir. O Memphis não gostou da proposta, foi à Copa do Mundo e nem sequer respondeu ao Timão. Só que o desempenho dele com a camisa da seleção holandesa na Copa foi deprimente, especialmente para alguém que é o maior artilheiro da seleção de seu país. Ele não marcou nenhum gol, só participou de 3 dos 4 jogos. Contra Marrocos, nem sequer saiu do banco de reservas. E nas 3 partidas da fase de grupos, entrou apenas por alguns minutos. Total de 52 minutos, sem gol e com uma única assistência na vitória por 5-1 contra a Suécia. A avaliação do Corinthians é de que Memphis Depay sai menor da Copa do Mundo do que se previa ou que se imaginava. E as propostas não devem ser tão interessantes. Atleta que vai ganhar alguns dias de folga, sua reapresentação vai ocorrer depois de uma negociação entre as partes. Na teoria, Memphis Depay ainda veste a camisa do Corinthians na reta final desse mês de julho que está por começar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.